Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, vamos ler no Evangelho de João, no capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo de número 38 e o versículo de número 39. Enquanto você vai abrindo, foi um final de semana muito extenso para a igreja. Nós, desde sexta-feira que nós começamos com uma atividade com os obreiros da igreja, nós tivemos um feriado, uma comunhão com os obreiros, com os jovens, com os adolescentes. Nós tivemos um acampamento, na verdade, jovem, adolescente, eles sexta-feira, sábado, e nós louvamos a Deus pelo investimento das famílias. No sábado, nós também pudemos receber lá as crianças, o departamento infantil, no encerramento da escola bíblica. Algumas estão aí em cima hoje, que no final do culto eles vão estar cantando o hino que eles prepararam. Então foi um final de semana de muito trabalho, muita bênção, e nós só temos que agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? João capítulo 9, versículo 38 e 39, diz assim a palavra de Deus, Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém? Vamos falar junto esse versículo. Esse versículo aqui tem um mistério nele aqui, e eu quero compartilhar com você a revelação desse mistério aqui hoje. Diga assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Esse versículo aí, ele traz para a gente assim uma certa dificuldade para a gente poder compreender a palavra. E é por isso que às vezes as pessoas elas desistem de ler a Bíblia, porque elas não compreendem às vezes o que elas leem, e o que elas leem às vezes assusta elas, Então elas acabam deixando de lado a leitura da palavra. Mas por isso que é bom a gente ler a Bíblia e ao mesmo tempo participar da igreja, dos cultos, para que através dos cultos a gente possa ir recebendo a ministração pastoral, porque esse é o trabalho de um pastor. O desafio de um pastor não é ler a Bíblia. O desafio de um pastor é explicar a Bíblia, explicar a palavra. Então, é importantíssimo que a gente tenha assim uma frequência, para que a gente possa ir aprendendo os segredos, os mistérios que estão na Bíblia. É como na linguagem, por exemplo, que nós temos aqui no país. Você vai às vezes para outro estado e você não consegue entender o que a pessoa fala, porque o dialeto é diferente às vezes. As coisas às vezes têm outros nomes, mesmo dentro do Brasil. Não precisa sair fora do Brasil para você encontrar essa questão de dialeto. A Bíblia também, além dos mistérios, além das coisas que estão assim escritas, mas que estão reservadas para serem reveladas, além dessas coisas, nós ainda temos a maneira da Bíblia falar. Nós temos algumas palavras que não fazem parte, por exemplo,
do nosso dia a dia, não fazem parte do nosso vocabulário, e isso nos dificulta, né? Então, esse é um versículo que às vezes assusta a pessoa, fala assim, puxa, mas eu pensei que Jesus, eu escuto falar que ele não veio para julgar, ele veio para salvar, e está correto, está escrito isso na Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas está falando de juízo aí, então é outra coisa, isso aqui é outra coisa que você vai entender hoje, né? Esse juízo aí não está falando sobre um aspecto de juízo final, não, juízo final não. Existe, as pessoas não sabem, você sabe, porque você vem para a igreja, você sabe, existem diversos juízos que já aconteceram na Bíblia, diversos juízos, e diversos juízos que ainda vão acontecer, não é um juízo só, não é um juízo só. Por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, foi um juízo, foi uma sentença, né? Quando veio o dilúvio, foi um juízo, o dilúvio foi um juízo, né? E quando Jesus vier, por exemplo, para poder buscar a igreja, vai ser um juízo, porque vai retirar alguns e outros vão ficar, isso é juízo, né? Então, existem diversos juízos na Bíblia, e aqui tem mais um que você vai conhecer hoje, que ele aplicou, ele realizou. Então, para você poder entender esse versículo, você tem que dar uma estudada nesse capítulo, no capítulo 9, né? E esse capítulo 9, ele vai contar um grande milagre. É o milagre da cura de um homem que era cego, mas não existe um milagre igual a esse relatado na Bíblia. Esse é o único. É o único. Se você falar de ressurreição, você vai encontrar diversas pessoas que foram ressuscitadas. Se você falar, por exemplo, de leprosos, foram diversos leprosos que foram curados. E assim sucessivamente, foram diversos milagres. Mas, quando nós falamos desse cego aqui, ele foi o único. Desde o Velho Testamento até o final, você não vai encontrar outro igual. E por quê? Porque ele tem um motivo, ele é um momento aqui simbólico. Tem uma simbologia aqui nesse testemunho. E esse era um cego, que ele era cego de nascença. Ele nasceu cego. Ele é diferente. Ah, pastor, mas tem um outro cego, aquele que estava à beira do caminho. Então, aquele é o Bartimeu. Você não conhece? É o Bartimeu aquele lá. O Bartimeu, ele era cego, mas ele não era cego de nascença. O Bartimeu, ele tinha nascido e ficou cego depois. E Jesus curou ele. Agora, esse aqui não. A Bíblia fala assim, no versículo 1 desse capítulo, você vai seguindo comigo, para você poder entender aquele versículo lá. Então, fala assim, que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Logo aí está escrito. Ó. Quer dizer, ele nasceu. Então, veja bem, ó, além dele ser cego, provavelmente não, é certo, né? De que ele tinha os seus olhos totalmente comprometidos. Aí cabe a palavra provavelmente. Provavelmente ele poderia nem ter o globo ocular, porque ele tinha nascido assim. Ele não foi uma pessoa que teve olho, viu e ficou cego, não. Nasceu, então pode ser que ele não tinha o globo ocular. Pode ser que ele tinha um globo ocular atrofiado, né? Ou qualquer outro tipo de circunstância, né? Que o fez nascer dessa maneira, né? E aí então os seus discípulos, no versículo 2, perguntam para Jesus, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego dessa maneira? E Jesus então responde para eles, fala assim, ó, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, presta atenção nisso aqui, a igreja, aqui tem uma coisa muito importante para a nossa fé, ó, que às vezes
Algumas pessoas, por exemplo, elas ouvem, mas elas não dão crédito. Mas a palavra de Deus está ensinando isso. Veja que Jesus, ele não desfaz o pensamento. Ele não fala assim, não, isso não é assim. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem esse tipo de problema, não quer dizer isso que vocês estão falando. Ele não disse isso. Então, ele apenas disse que não era nem por causa do pecado daquele século, e também não era por causa do pecado da família, mas aquele ali específico, por isso que ele é diferenciado. Aquele ali específico era para que se manifestasse a glória de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que tem algumas coisas que é por causa dos nossos pecados. Tem algumas enfermidades que é por causa do nosso pecado. Tem alguns problemas que é por causa dos nossos pecados. E a Bíblia também está dizendo que além de nós, às vezes, criarmos situações que vão nos levar a experiências horríveis, a Bíblia também está dizendo que até a família também pode arrastar com ela, né, as suas maldições que chegam até as nossas vidas para nos trazer muitos problemas. Então, os nossos problemas é resultado dos nossos pecados, pode ser resultado dos pecados dos nossos familiares, da nossa herança genealógica, né? Mas também pode ser, veja, às vezes você está aí, por exemplo, se perguntando: o que foi que eu fiz? O que foi que alguém fez? Né? Será que meu marido está em pecado? Será que a minha esposa tem pecado, por isso que eu estou passando por isso? Será que, né? Mas às vezes não é nem por uma coisa, nem por outra coisa. Às vezes, veja bem, ninguém pecou. Mas por que eu estou passando isso, pastor? Porque às vezes também é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Para que através disso pessoas venham crer no Senhor. Então, esse cego, ele nasceu com esse destino profético. Ele nasceu para isso. Ele nasceu cego para ele ter um encontro com Jesus. Para que Jesus pudesse curar aquela cegueira que era impossível. Tinha que fazer um transplante de globo ocular. Tinha que fazer um transplante de córnea. Tinha que fazer um transplante que naquela época não havia possibilidade. Talvez nem hoje haja. Então ele nasceu para que ele pudesse ter esse encontro marcado com o Senhor Jesus, para que através dele as pessoas pudessem dizer assim: puxa, Deus existe. Levanta sua mão e diga: Deus existe. Diga aí, o nome dele é Jesus. Jesus é o nome dele. Aleluia. Aí então a palavra fala assim, né? Olha aqui. Versículo de número 4 fala assim, Jesus fala assim: olha, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que nós temos, por exemplo, essas variações de possibilidades das quais podem estar afetando a nossa vida. Mas se for um pecado nosso, não tem solução? Tem. Se nós arrependermos dos nossos pecados, então nós seremos curados. Se confessarmos os nossos pecados, está escrito na palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. Mas e se for, pastor, pecado então dos meus pais, dos meus avós? Então a palavra de Deus fala que Ele também é poderoso para nos livrar das maldições hereditárias. Em Cristo Jesus cessa todo tipo de maldição, porque Jesus é maior do que qualquer maldição. Aleluia. Então veja que Ele está dizendo, agora, o que nós temos que focar, né? Então às vezes você está sofrendo aí há muitos anos. Às vezes você está carregando aí um fardo pesado já há muito tempo.
E às vezes você está aí já até acostumado com isso, você já se acostumou com isso. E Jesus está dizendo assim, ó, não é para você acostumar. Por quê? Porque é necessário que façamos a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? Ora, João Batista mandou perguntar para Jesus o que era a obra de Deus. E Jesus respondeu para ele, falou, olha, fala para João que os cegos estão vendo. Os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os doentes estão sendo curados, aleluia, e o evangelho da salvação está sendo pregado. A obra de Deus é necessário que a gente faça a obra de Deus. Só que ele fala assim, ó, só que é necessário que a gente faça dentro do tempo. Que ele fala aí, ó, é necessário que a gente faça enquanto é dia. Enquanto é dia. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, por exemplo, não está dizendo somente só questão de dia e noite, ele está dizendo assim, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar, depois disso vai ficar noite. Não é? Nós estamos vivendo o dia. Olha o que ele fala, olha o que ele fala no 5, para você entender que nós estamos vivendo, ó, de dia e de noite, para nós é dia. Você podia ter dado um glória bem forte. Porque você não vê, você não percebe, você tem que entender as coisas espirituais. Você é um servo de Deus, o nosso Deus é o quê? Corpo? É carne? O nosso Deus é o quê? Quem que é servo de Deus aqui? Quem que é filho de Deus? Então você tem que entender do quê? De carne. Você tem que entender do quê? De espírito. Você tem que ser expert, você tem que ser experiente no espírito. Então veja, olha o que ele está dizendo aí. Ele disse, é necessário que a gente faça as obras enquanto é dia. Enquanto é dia. E ele está dizendo que para nós, o dia e a noite é a mesma coisa. Agora, você não vê, por exemplo, que à noite, por exemplo, a pessoa, ela não está bem, ela piora quando? À noite. A pessoa, ela está com algum tipo de uma certa febre. A febre, ela lastra quando? À noite. Ela está com uma dor. A dor aperta quando? Viu? É à noite. Por quê? Porque existe um movimento espiritual. Existe um movimento espiritual. Então a nossa luta, ela é muito maior de noite do que de dia. Então ele está dizendo assim, ele está se referindo isso, né, à sua vida. Ele fala, então é necessário que a gente faça a obra de Deus. Fala para quem está do lado, fala, você ainda pode ser curado, fala aí. Você pode ser liberto. Fala para ele, enquanto é dia. Então veja como para Jesus não tem essa separação de dia e noite, porque no versículo 5, ele fala assim, ó, enquanto estou no mundo, sou a luz. Aleluia! 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 Oh glória! Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, não tem noite. Oh glória! Quer dizer, pastor, que eu posso estar de madrugada com dor lá, se eu orar eu posso ser curado? Vai ser curado. Vai ser curado. Pastor, eu posso estar na madrugada desesperado, com uma preocupação, porque vai amanhecer o dia. Se eu orar, eu vou ser abençoado, você vai ser abençoado. Aleluia. Pastor, mas Jesus não está mais conosco. Ele falou que enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O senhor não lembra? Ele morreu, e ele ressuscitou, e ele subiu ao... Mas lá em Mateus 5,14, ele falou assim, olha, vós sois a luz do... Jesus continua aqui porque nós estamos aqui.
O nosso Deus não está na parede, ou está? O nosso Deus não está penduradinho no carro, ou está? O nosso Deus está onde? Oh, glória a Deus, Ele está conosco aqui. Aleluia, está conosco. Pregue para quem estiver do seu lado, fala: enquanto a igreja de Jesus estiver aqui, Ele está aqui. Aí você fala assim, ó: portanto, enquanto o pastor estiver conosco, ele vai estar aqui. Não, fala, eu estou brincando com você, fala assim: enquanto eu estiver aqui, ele vai estar aqui. Fala aí. Enquanto eu estiver aqui, ele vai estar aqui. Fala assim: a hora que você não me vê mais, é porque ele já não estará mais aqui. Que aí você foi para o céu. Quem vai para o céu aqui? Quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Aí o dia vai ficar o quê? Aí não vai ter mais dia. Aí não vai ter mais dia, porque vai entrar uma noite que vai durar 7 anos. Vai ser uma noite que é chamada os primeiros 3 anos e meio de tribulação, e os 3 últimos e meio é chamado como? Grande tribulação. Então ele está dizendo que, olha, é necessário que a gente faça. Você tem que parar de ficar alimentando essas coisas que você precisa fazer. Mas pastor, mas eu não posso. Se você quiser, você pode. Mas era tão bom que você buscasse um milagre. Por que, pastor, que seria bom que... Eu estou acostumado já com essa situação. Por que seria bom que eu buscasse um milagre? Por quê? Porque as pessoas poderiam ver que a glória de Deus ia se manifestar na sua vida. E elas poderiam, olhando para você, dizer assim: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu olho para algumas pessoas aqui, e eu estou dizendo aqui: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Porque eu não estou vendo pessoa aqui, eu estou vendo milagre. Eu estou vendo alguns que nem era para estar mais aqui, já era para estar na glória e está aqui ainda. Eu vou dizer que é o quê? Vou dizer que é fantasma? Eu tenho que dizer o quê? Que Deus... E aí a Bíblia fala assim, ó, versículo de número 6, ó, presta atenção, ó, que tendo dito isto, ele cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se. Eu vou deixar para você falar o resto. Aleluia, 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 oh glória. Eu deixei a cereja do bolo para você. Eu deixei o milagre para você. Pastor, ele cuspiu. Ele fez lodo. Por que ele fez lodo? Por isso que eu falei para vocês, porque provavelmente não tinha o quê? Como que foi feito sua mão? Do quê? De barro. O primeiro foi o quê? Foi barro. Então ele tinha que fazer um olho. Ele não podia arrancar um olho do outro e colocar nesse aqui. Então ele fez um olho. Como é que faz um olho? Com barro. Fez o barro, colocou. E falou para o cego: agora você vai e lava. E quando o cego lavou, ele viu. Aí aquele milagre começou a se propagar. Olha o 8, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é ele, não é este aí o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, tenho certeza, é o jeito dele, é ele. Outros diziam: não,
Vocês estão enganados. Se parece com ele. Porém, ele mesmo dizia: já pensou você chegar em casa e as pessoas da sua casa, a hora que você entrar, olhar para você assim, ó, e ver você entrando calmo, diferente, e as pessoas ficar até assim, os filhos até afastar assim, e você falar: não, vem com o papai, sou eu. O papai hoje não está nervoso, Já pensou a sua esposa, você chegar assim, ó, e eu sei que quando ela chega, você já fica assim, todo preocupado, mas aí você, de repente, ao invés de ficar preocupado, você sentir uma paz, e você olhar para ela, e ela perceber assim: nossa, ele está perguntando quem é que está entrando aqui, e ela te avisar. Não fica assustado, sou eu. Você chegar amanhã lá no trabalho, alguns minutos antes de você bater o ponto, e as pessoas falam assim: eu não estou acreditando, e você fala assim: não se assuste, sou eu. Uma mudança de vida. Alguns vão dizer: tenho certeza que não é, deve ser irmão gêmeo, deve ser um reborn. E aí você poder falar: acalme-se, sou eu, nova criatura. E as pessoas vão olhar e vão dizer assim: ele existe. Porque sabe, a gente tenta provar com palavra que ele existe, e a gente tenta convencer as pessoas com palavra, mas as pessoas hoje, elas são inteligentes. As pessoas hoje, elas não vão assim, sabe, recebendo qualquer coisa, não. Elas querem realmente algo consistente. Então tem que ser mais do que palavra. Tem que ser o seu testemunho. Tem que ser a tua história. Tem que ser a tua mudança. Aleluia. Para que as pessoas possam dizer: glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele curou, e as pessoas estavam ali todas assustadas. E no versículo 11 fala assim: respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, ele explicou, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde ele está? Onde ele está? E o que tinha sido curado respondeu: não sei. Olha aí, ele não sei, mas ele foi curado. Depois aí, na sequência, ele vai ter um encontro com os fariseus. Os fariseus eram os religiosos, eram os que deviam conhecer o mundo espiritual. Mas os fariseus vão interrogá-lo e não vão acreditar nele. E ele vai ficar muito chateado, porque ele vai falar: puxa, eu fui curado, sou eu era cego, vocês me conhecem. Mas os fariseus vão falar assim: não é ele, chama o pai e a mãe dele. Chamaram o pai e a mãe dele, e quando o pai e a mãe dele chegou, perguntaram: escuta, é verdade que aconteceu isso com seu filho? O que foi que aconteceu? Conta para a gente. Ele disse assim, os pais disseram assim, ó, que ele é nosso filho, ele é. Que aconteceu. Agora, como foi e quem fez, só ele pode falar. Irmão, tem coisa que só você pode falar, irmão. Só você pode contar as suas experiências. Só você tem que contar, irmão. Porque são experiências gloriosas com Deus. E você às vezes não conta, porque você fica envergonhado. E aí perguntaram para ele de novo: então fala para nós, é você ou não é? Ele falou: eu não vou repetir de novo, tudo de novo eu não vou repetir. Vocês estão me cansando já, vocês estão vendo que sou eu. E os fariseus, diga fariseus, os religiosos, né? Os religiosos, vê se você não está sentado perto de um religioso e falar: você não é religioso não, né? Falei: você não é religioso não, né? Você não é religioso. Nós não somos religiosos. Nós não temos religião.
Nós temos Jesus. Amém? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Aleluia. Adora, 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 adora. Adora, adora, adora porque você tem. Adora porque você tem. Aí sabe o que aconteceu? Expulsaram ele porque ele estava falando daquilo lá. Expulsaram ele. Expulsaram ele da sinagoga. Ele foi expulso porque ele foi curado. Primeiro porque ele foi curado no dia de sábado. E eles disseram assim, sábado não é dia de fazer cura. Então ele tinha que continuar doente. Olha o que é o religioso. Você viu? O religioso, ele começa a medir Deus, ele começa a direcionar Deus. Não é Deus que direciona ele, é ele que direciona Deus. Por isso que nós não podemos ser religiosos. E ele então foi expulso da sinagoga. Agora você vai entender aquele versículo. Agora você vai entender. Por que você vai entender? Porque o cego, diga comigo, o cego viu. E ele era cego. Agora, os que viam não enxergaram. Não enxergaram. E aí então fez-se uma grande diferença. Por quê? Porque não era só um milagre. Não era só um milagre. Porque hoje tem gente que vê o milagre, mas não enxerga o milagre. Entendeu? Então essa pessoa, né, ela precisa ter experiência com Deus. Mas naquela época não. Naquela época não era questão do milagre, era questão de quem fez o milagre. Porque antes do milagre, aquele que fez o milagre já estava com eles. O cego poderia não ter visto Jesus, mas os religiosos não terem visto eles. Eu sei que você acha um absurdo isso. Eu também acho um absurdo isso. Uma pessoa que se diz, eu creio em Deus, mas não vê Deus. Uma pessoa que fala assim, não, eu acredito em Jesus, mas nunca ouviu a voz de Jesus. É um absurdo isso. Mas é isso que às vezes a gente faz. Às vezes você não está vendo Deus na sua vida, por quê? Às vezes você não dá ouvido à voz de Jesus, por quê? Às vezes você fala assim, eu estou perdido. Por que você está perdido se você acredita em Deus? Às vezes você fala assim, eu estou desanimado. Por que você está desanimado se você acredita em Deus? Quando você faz isso, você está sendo um religioso. Você acredita em Deus, mas você não está vendo Deus. Você acredita em Deus, mas você não tem um caminho estabelecido por Deus. Você acredita em Deus, mas você está impedido de ver a obra de Deus. Você acredita em Deus, mas você está, não durante o dia, você está na noite da sua vida. Você está na noite. E você tem que sair dessa noite. Fala para o irmão, fala, porque ainda é dia. Fala para ele, ainda é dia. Mas a pessoa, ela entra na noite da angústia. Ela entra na noite da angústia, ela entra na noite da depressão. Ela entra na noite da destruição e ela se destrói. E a gente precisa, como igreja, socorrer essas pessoas que entram por esse caminho. E nós precisamos explicar para elas, olha, ainda é dia. Nós ainda podemos fazer a obra de Deus na vida das pessoas. Aleluia! Aleluia! Então veja que agora aquele versículo então clareou. Quem via não viu, e quem não via viu. Só que aí houve um juízo. Aí houve um juízo. Quem via e não viu? Os judeus. Amém, irmão? Amém. Os judeus. Jesus veio para quem? Mas eles não viram. Mas os que eram cegos, quem eram cegos? Diga, nós éramos cegos. Mas os cegos, aleluia, aleluia,
Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Fala assim, eu posso ver. Fala, eu posso ver. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Por isso que Jesus disse, ó, aquele que crê, verá a glória. Quantos creem? Por que você não está vendo? Porque você não está crendo o suficiente. Tem coisa que você precisa crer um pouco. Tem coisa que você precisa crer muito. Tem coisa que com pouco dinheiro, você pega uns trocados, você vai lá e compra. Mas tem coisa que você precisa ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, guardando dinheiro. Para você poder juntar o dinheiro para você ir lá e comprar. Você precisa entender o mundo espiritual. Tem pessoa que no mundo espiritual quer comprar coisa cara com pouco dinheiro. No mundo espiritual não tem parcelamento. Parcelamento é um engano de Satanás na vida das pessoas nesse mundo natural. Mas tem gente que quer parcelar no mundo espiritual. No mundo espiritual você tem que possuir, você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Quando a palavra é lançada, você tem que sair tratando a palavra. Você tem que segurar a palavra, reter a palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa para fazer muito mais daquilo que você pensa e imagina. Você precisa da palavra. Então você precisa comprar. Então tem coisa que você compra com pouco. Tem coisa que você faz uma oração. Mas avisa, por favor, quem está do teu lado. Fala, tem coisa que você vai ter que orar mais. Fala, você vai ter que orar mais. Tem que orar mais. Tem coisa que você vai tirar um dia de consagração. Você sabe o que é isso? Se você não souber, você me procura depois para eu poder te ensinar. Tem coisa que você vai tirar e falar, não, hoje eu vou consagrar. E aí você vai consagrar a Deus para você poder ter mais recurso para você poder adquirir. Mas tem coisa que precisa mais do que um dia de consagração. Precisa de uma entrega. Tem coisa que você precisa lavar. Olha o cego. Jesus tinha poder para fazer tudo, mas ele não fez tudo. Ele fez o lodo, ele cuspiu, fez o lodo, colocou lá o lodo, mas ele disse o que para o cego? Agora você vai e... Então, o que é isso aí? É mais do que uma consagração. Tem coisa que você precisa se lavar. Tem coisa que não está resolvida na sua vida esperando você mudar. Vai mudar ou não vai mudar? Se você não muda, se você muda, você recebe. Tem coisa que você não vai conseguir pagar com oração. Outro dia aqui, falando para o irmão aqui, sexta-feira a fila está muito comprida, eu estou saindo daqui meia-noite, 00:30. E eu estou vendo que a fila está aumentando, a fila não diminui. Eu falei, eu preciso tirar uns dessa fila aqui. Aí eu fiz uma outra fila ali, com os 2 presbíteros, e as 2 filas ficou comprida. Eu falei, meu Deus, estava ruim. E nós estamos aqui orando, e a fila não diminui. Eu cheguei para um irmão, e eu falei aqui para ele, ele está aqui, ele está me ouvindo. Eu falei para ele, você não quer um milagre? Ele falou, eu quero. Eu falei, então, mas você está há muito tempo na oração, você não entendeu ainda? Que não é só oração, que não é só consagração, não é só campanha. Aí ele ficou olhando, ele abriu um olhão assim para mim, assim. Ele ficou olhando para mim, para o irmão Jorge, que estava aqui comigo. Eu falei, você tem que entregar um pedaço. Deus está querendo um pedaço. Você não lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero teu filho. E Abraão pegou o quê? Ofereceu a Deus. Não precisou concluir, mas ele ia concluir.
O anjo, você vai ver na Bíblia que o anjo fala com todo mundo. O anjo fala com um Gideão, o anjo fala com Daniel, o anjo fala, o anjo fala com Zacarias, o anjo fala com Maria, o anjo fala com José, o anjo fala, mas com Abraão o anjo precisou gritar. Abraão estava com o cutelo e ele ia descer, o anjo gritou: para, Abraão! Porque ele ia descer, teve que gritar com ele. Isso não é coisa de anjo fazer. Anjo não grita. Você não vê a tua esposa, ela não grita. Não grita. Ela fala com você. É um anjo. Eu pensei que as mulheres fossem dar glória a Deus, mas elas não estão gostando, não. Eu estou puxando para os lados, vocês não vão dar nenhum glória a Deus? Oh, pelo amor de Deus, hein? Então, veja aqui, precisou gritar. Aí eu falei para o irmão, irmão, entrega um pedaço aí, tem alguma coisa que Deus quer que você entregue, aí Deus não está querendo que continue com você. Não sei se é alguma coisa que você pensa, não sei se é alguma coisa que você sente, não sei se é alguma coisa que você faz, mas você tem que entregar no altar. Se ele entregou, ele não falou para mim, mas eu acredito que ele entregou, porque na outra semana ele veio dar o testemunho que ele tinha sido abençoado. Aleluia. E ele está aqui me ouvindo e ele está abençoado. Ele falou: pastor, eu preciso dar o testemunho. Levanta a mão aí, irmão. Levanta a mão, irmão Paulo. Fala: estou abençoado. Olha lá, está abençoado. Ó. Oh, pode aplaudir Jesus e glorificá-lo. Está abençoado. Agora você não quer entregar, você não entrega, você quer ficar na maciota. Você quer ficar só na oraçãozinha com Coca-Cola. Entendeu? O Espírito Santo te acorda de madrugada, você nem levanta, você ora deitado. Você ora abrindo a boca. Tem que levantar, ir lá pentear o cabelo, se arrumar. É verdade. Quando o Espírito Santo, eu vou lá, eu me arrumo para orar. Eu não vou orar deslambado, não. Aí Deus me manda uma benção toda desarrumada, eu vou ter que... Não, eu vou arrumado. Eu me preparo para falar com Deus, Aí eu vou lá no meu lugar lá e falo com Deus lá. Eu não levanto com aquela camiseta toda furada que vocês dormem, não. Eu vou lá e troco, eu ponho uma camiseta decente. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Você quer falar com quem? Para falar comigo você se troca. Às vezes a pessoa fala: pastor, eu preciso de uma pastoral. Eu marco a pessoa chega bonitinha, toda arrumada, cheirosa. Eu falei: eu fico pensando assim, se para falar comigo, né? Imagina quando ela vai falar com Deus, hein? Tem que se arrumar. Então você tem que, se você quer, o Senhor está dizendo aí. Então veja aqui, uns tinham olhos, mas não viram, outros não tinha, mas viu, e aí veio o juízo. Os que não viram, receberam o juízo, receberam a sentença. Perderam a oportunidade. Porque Jesus veio para os judeus. Só que ele fala assim: mas, diga assim, mas. Aí diga já, graças a Deus. Aí ele fala assim: a tantos quantos o viram, a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Filho de Deus. Então presta atenção que eu vou encerrar a mensagem agora. Presta atenção, olha só. Aos que antes eram cegos e que agora estão vendo. Eu estou falando com vocês, Vocês eram cegos e agora vocês estão vendo. Amém?
Então, olha o milagre que aconteceu na vida de vocês. Agora, esse milagre não aconteceu na vida de vocês para vocês ficarem vendo rio, para vocês ficarem vendo estrela, para vocês ficarem vendo as maravilhas que existem nesse mundo. O milagre de Deus na vida de vocês é para que vocês possam contemplar a glória de Deus na vida de vocês. Então veja que, olha, é uma questão de, hoje vocês estão vendo, vocês se tornaram filhos e vocês precisam ter intimidade com o Pai. Eu estou falando de intimidade com o Pai. Eu estou falando de intimidade com Jesus. Eu estou falando de intimidade com o Espírito Santo. Você conversa com o Espírito Santo? Você precisa ter intimidade com Ele. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu acredito no Espírito Santo. Você não precisa acreditar no Espírito Santo. Independente de se acreditar ou não, ele existe. Você precisa falar com o Espírito Santo. Você precisa viver com o Espírito Santo. Você precisa andar com o Espírito Santo. Falar como, pastor? Falar, você não sabe falar? Fala com ele. Oi, Espírito Santo, olha como o dia hoje está lindo. Você fala com um colega, você fala assim, amigo, o dia está difícil, eu não sei o que eu faço. Aí o colega fala assim, nem eu. Mas por que você não fala com o Espírito Santo? Espírito Santo, olha como o meu dia está difícil, Espírito Santo. Você só fala que acredita, você não acredita, você só brinca comigo. Eu tento te fazer crer, mas você não acredita. Você passa uma semana inteira sem falar com ele, e aí você vem para o culto no domingo. Eu queria tanto que você falasse com ele. Eu queria tanto que você experimentasse. Eu queria tanto que nos momentos de alegria, que você compartilhasse a sua alegria com o Espírito Santo. Eu queria tanto que nos momentos de dificuldade, você falasse com o Espírito Santo. Você ia ser pastor que nem eu sou. Porque ele ia te encher da glória de Deus. Ele ia. Você precisa crer nisso. Você passa sozinho. Você passa a semana, segunda-feira, já está preparada para você passar sozinho lá no seu escritório, lá no seu carro, viajando. Você sozinho. Não fica sozinho. Fala para o irmão, não fica sozinho. Fala, leva o Espírito Santo junto. Fala. Leva o Espírito Santo. Então veja, os judeus perderam e nós ganhamos. Amém, irmão? Só que nós ganhamos para irmos em frente. Quem ganha o carro para colocar só na garagem? Quando você ganha um carro, você já quer logo passear com o carro. Quando você ganha um celular, você já quer logo sair na rua falando assim para os amigos, ver que seu celular é novo. A pessoa sai assim, falando assim, no interior ainda dá, né? Vai fazer isso na capital para você ver. Então, essas coisas que você recebe, não é para você, é para você. Então veja que ele foi melhorando, ó. Ele foi melhorando. Eu vou encerrar, presta atenção, ó. O cego, ele era cego. Fala assim, eu era cego. Aí você precisa melhorar que nem ele, ó. Ó como ele melhorou, ó. Versículo 11. Ele respondeu aos que lhe perguntaram, quem foi que fez isso em você? Ele disse, um homem chamado Jesus fez isso. Foi um homem chamado Jesus. Essa intimidade aqui, ó, é a intimidade, escreve aí na sua Bíblia, da obediência. Eu encontrei um homem, o nome dele era Jesus, ele mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu fui lá, lavei e agora eu obedeci. Fala aí, fala, obediência. Fala, intimidade de obedecer. Qual que é a intimidade de obedecer? É ter a certeza que Ele é Deus. Se você tem certeza, você obedece. Aí depois, presta atenção, ó.
No versículo 17, aí veja bem, ó, quando ele já tinha a intimidade da obediência, aí ele estreitou mais o relacionamento com ele. Aí no versículo 17 fala assim, ó, de novo perguntaram ao cego, não paravam de perguntar para ele, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele não falou mais um homem chamado Jesus, ele falou diferente. Ele falou, eu acredito que ele é profeta. Como está melhorando? Era um homem chamado, agora já é um profeta, porque ele teve a intimidade da obediência. Agora a intimidade dele já não é mais só obedecer, agora ele está ouvindo o profeta falar, ele está ouvindo o profeta falar, ele está ouvindo Jesus falar. A intimidade de ouvir falar, e depois ele acrescenta ainda mais nessa intimidade. No versículo de número 37 e 38 que nós lemos. No 37 fala assim, e Jesus, o próprio Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Aí a Bíblia fala assim, então, afirmou ele, eu creio, Senhor. Aleluia. E não o adorou. E não o chamou de Jesus. E não o chamou de profeta. Mas agora ele disse assim, eu creio e o adoro. Aleluia. Uma coisa é ficar chamando Jesus, outra coisa é vê-lo como profeta. E outra coisa é adorá-lo como Senhor. Ele fala assim, ó, então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Porque mais do que Jesus, mais do que só nome, mais do que profeta, mas agora ele está vendo Jesus como Deus. Então ele não somente obedece, ele não somente dá ouvido, mas agora ele adora, fala adora. Você precisa subir esse degrau. Eu sei que você é obediente, eu sei que você ouve, mas você vai sair daqui hoje adorando Jesus, adorando, levanta a sua mão e adora Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. E quando você fizer isso, então a glória dele será manifestada na sua vida, e as pessoas vão ter que falar, elas vão ter que falar, quando você passar. Aleluia. Oh, glória. Recebe aí, minha irmã. Quando você passar, as pessoas vão ter que falar. Quando aquele homem passou, a mulher chamou o marido e disse assim, olha quem está passando lá, você está vendo lá? É um santo homem de Deus. Quando você passar, as pessoas vão ter que dizer, elas vão ter que dizer, você está vendo lá? Quem está passando lá é uma filha de Deus, é um filho de Deus, aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, aleluia. Tanta gente que tinha olho e não viu, né? Mas nós que nem tínhamos, hoje nós vemos. Mas não vemos porque nós tínhamos olhos. Não. Nós vemos não é porque a gente acreditava, não. A gente vê porque Ele fez olho em nós. Ele abriu os nossos olhos. Amém, irmão? Seus olhos estão abertos, irmão. Seus olhos estão abertos para você poder ver a glória de Deus na sua vida. Para você poder sair daqui hoje na comunhão. Na comunhão. Para você poder sair para essa semana. Não para simplesmente viver o que a semana vai preparar. Não. Para você sair daqui nesta semana, para você transformar
momentos para você fazer uso da sua fé. Jesus disse assim: se vocês crerem nessa palavra, se vocês crerem nessa intimidade, vocês vão fazer muito mais do que eu fiz. Quem crê nessa palavra? Você não vê, não é porque você não crê. Não é porque você não crê. Você não vê porque você não faz. Você crê, mas você não faz. Você não crê no mundo espiritual. Você crê no mundo natural. Olha só, nós estamos começando que mês? Mês de agosto, é? No mundo natural, você sabe o que é o mês de agosto. O mês de agosto é o 8º do nosso calendário. Na verdade, ele não era o 8º, ele era o 6º, sabia? Ele era o 6º. Ele passou a ser o 8º no nosso calendário. Então é um mês normal. Mas no mundo espiritual, veja, ó, junho, julho, nós trabalhamos aqui, ó, o mês da idolatria. Foi uma guerra espiritual aqui. Quantas coisas que o Senhor fez aqui nas nossas vidas. E você veja, ó, o mundo que a gente vive. Nós estamos entrando no mundo de agosto. E a gente fala assim: agora vamos descansar, porque acabou a idolatria. Agora os demônios da idolatria foram repreendidos. Agora a gente vai descansar. Mas acontece que agosto para esse mundo, no mundo que você vive aí, ó, no mundo dos seus amigos, no mundo dos seus patrões, no mundo dos seus sócios, no mundo das pessoas que vocês compartilham com ela, o mês de agosto é o mês da superstição. É o mês onde os supersticiosos vão surfar. Os bruxos vão surfar. É. Aqueles que acreditam em horóscopo, eles vão navegar. Eles vão voar. Aqueles que acreditam nessas coisas, né? Eles vão ferver. Mas nós estamos nesse mundo. E você tem que enxergar isso espiritualmente. Eu fui dar uma olhada, e olha o que eu encontrei aqui, ó, na internet. Eu encontrei na internet isso aqui, ó. Mês de agosto, ó, mês de superstições. Mês das crendices populares. Mês de agosto, mês do desgosto. Diga, está amarrado. Em nome do Senhor Jesus. Você tem que ter olho para ver. Você tem que ter olho para ver. Nós estamos entrando em que mês? Mês de agosto. Esse mês aí, para o mundo natural, é o mês do desgosto. E eu até falei aqui, lá na internet tem uma relação. É o mês que existe as maiores tragédias do mundo. Aí quando terminou o culto, o irmão se aproximou aqui de mim e falou: o senhor é bauruense, pastor? Eu falei: sou. Falou: foi no dia 13 de agosto, numa sexta-feira, que a Nações Unidas explodiu. Quem se lembra disso? Uma das maiores tragédias na nossa cidade foi no dia 13. Nós estamos orando para a nossa cidade, porque a nossa cidade estava andando muito mal, agora está andando bem. Quem pode dar um glória a Deus? A nossa cidade está começando, mas não é por causa de governante, não. É porque nós estamos colocando Deus na nossa cidade. Mas o aniversário da nossa cidade é que dia? Mês de agosto. Aí está escrito lá assim, ó, mês de agosto, está escrito lá. Eu falei, puxa, eu não devia nem ter falado, porque as pessoas novas nem sabem disso. Mas está escrito na internet, pode abrir lá. Mês de agosto, mês do cachorro louco. Olha isso. O mês do cachorro louco. No mês de agosto não tem nenhuma data específica. Pode ver. Não é dia de nada. Não tem dia de nada. Não tem dia patriota.
Não tem dia de nada. E para nós, eu até brinquei ontem aqui na ceia, aqui, que para nós brasileiros fica pior ainda o mês de agosto. Porque é um dos únicos meses que não tem um feriado. Não tem um feriado. Então, olha no que nós estamos entrando. Você não pode ser cego. Você não pode ser cego a essas coisas. Você não pode entrar no mês de agosto. Não, você tem que entrar no mês de agosto. Pastor, eu tenho um projeto no mês de agosto. Você tem que cercar o seu projeto. Pastor, então eu vou mudar ele para setembro. Você não vai mudar porque você é um homem de Deus. Você não vai mudar porque você é uma mulher de Deus. Você vai cercar, você vai fazer igual Josué. Você vai rodear e a muralha vai cair. Aleluia! Mas você precisa ter olho espiritual. Você precisa ter olho espiritual. Você não pode ficar aí, né, apanhando, senão você não cansa de apanhar. Você tem que vir para os cultos, para o Espírito Santo poder falar isso aqui para a gente, para você saber onde você está botando o pé. E você fala assim, eu já sei como eu vou entrar nesse mês. Esse mês eu vou entrar orando de madrugada. Isso, ora de madrugada. Esse mês eu vou entrar, antes de eu sair de casa, eu vou reunir minha família, vou fazer uma oração com a minha família. Isso, faz uma oração com a família antes de sair de casa. Chama lá a esposa que dorme até 10 horas da manhã, fala, depois você volta a dormir, vem cá. Põe ela para orar, que ela vai despertar, ela vai pegar firme na oração. As mulheres dormem até as 10, não dorme? Não dorme não? Levanta cedo também? Levanta cedo, né? Então, mês de agosto. Mas fica tranquilo, outubro está chegando. Outubro é outubro. Outubro é outubro. Amém? Irmãos, não fica cego não. Não fica achando assim não. É mês de agosto. Não, presta atenção. Presta atenção. Esse mês ele não vai acontecer. Diga comigo, esse mês ele não vai acontecer. Fala assim, mas em nome de Jesus, eu vou fazer. Esse mês é você que vai fazer ele, irmão. Você vai reverter toda a bruxaria, você vai reverter toda a superstição, você vai reverter todo o espírito negativo, e vai ser o mês do ano, vai ser o mês de bênção. Quantos creem nessa palavra? Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Pastor, eu faço aniversário no mês de agosto. Pois você vai fazer o aniversário numa sexta-feira aqui. Você vai fazer uma festona para nós aqui nesse mês de agosto. Vai ser a maior festa de aniversário que você já teve na sua vida. Você vai trazer um bolo para nós comer. Você vai trazer salgadinhos. Você vai fazer uma festona aqui, igual o Zé Roberto fez. De sexta-feira. Mas nós não vamos recuar. Amém, irmão? Porque nós somos do Senhor. Diga, nós éramos cegos, mas agora a gente enxerga. Fala, eu estou enxergando agora. Você está enxergando. Fala para o irmão, fala, você está enxergando agora, irmão. Você está enxergando. Você está enxergando, amém? Amém? Dá a mão para o teu irmão aí, vamos cantar esse hino para nós adorarmos a Deus. Para nós adorarmos o Senhor, para nós agradecermos o Senhor, para nós levantarmos nossas mãos para o céu.